Bem, eu vou estar mostrando como que eu estou fazendo as minhas fontes, como que eu estou passando elas pro software que vai transformar elas no arquivo TTF. Tem uma galera que está me perguntando como que eu estou fazendo e perguntaram que software que eu estou usando. Então eu estou usando o Illustrator para mim poder vetorizar as fontes e eu estou usando o FontForge para mim poder transformar os arquivos os desenhos que eu faço no Illustrator em TTF. Então eu vou mostrar como que funciona o processo, eu não vou mostrar como que eu estou vetorizando, eu tô usando essas linhas de referências, então meu vetor está muito fácil, estou usando tipo Pathfinder praticamente, não estou tendo que vetorizar muita coisa. Então eu não vou mostrar como que eu estou fazendo a parte de vetor, eu vou mostrar como que eu estou fazendo o arquivo TTF, que provavelmente é o que está pegando mais. Certo? Então, como eu falei, eu estou usando o FontForge. A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no site do FontForge, que é esse aqui. O FontForge ele é gratuito, você não precisa nem craquear, nem pagar nada por ele. E ele está disponível para o Mac, para Windows e para Linux. Então, se você tem um desses três sistemas operacionais, você já consegue usar o FontForge. Tá? Como eu disse, ele é gratuito, você pode só vir aqui e no site dele, quando você entrar, ele vai falar para você qual é o sistema que você está utilizando e já vai te dar a opção para você baixar para o sistema que você está utilizando, certo? Ou você pode vir aqui em Downloads também, e ele vai mostrar, se não estiver aparecendo no seu sistema ali, você pode clicar em Downloads, ele vai mostrar para você as três opções, o Windows, Mac e o Linux. E ele tem um tutorial aqui de como você pode instalar e desinstalar. E ele tem umas outras opções do código dele, porque ele é um programa de código aberto, se você tiver uma noção de programação, você consegue reprogramar algumas funções dele, ou programar algumas funções para você poder utilizar no teu estúdio ou no teu trampo. Se não me engano, a linguagem de programação dele é Python. Eu não sou desenvolvedor, então não vou me ater muito a isso, certo? Depois que você faz o download, você pode entrar nessa área de documentação aqui. Nessa área de documentação, ela tem alguns exemplos, alguns tutoriais de como você pode usar o software, tá? É muito difícil você achar tutorial dele na internet. Se você for procurar tutorial no YouTube, é muito complicado de achar. Eu procurei alguns e, foi treta de achar, e alguns que eu achei eles eram bem antigos. Então, tem cara que está usando a versão do Illustrator CS4 ou CS3, a gente já está usando a CC em casa e na faculdade a gente está usando a CS6. Então tá tipo bem atrasado algumas coisas e mudou e algumas coisas para você poder exportar do Illustrator para poder funcionar nele mudaram bastante, tá? Um tutorial que eu achei legal nessa parte de documentação dele é esse aqui, essa segunda opção aqui, que se você clicar nela vai aparecer tipo várias opções vários tópicos para você poder ir utilizando na construção da sua fonte, desde a introdução até como você pode planejar o processo de criar a fonte. É bem legal. Caso você não esteja conseguindo traduzir, porque ele é em inglês ou português, você pode fazer aquela jogadinha de copiar o link aqui e ir lá no Google Tradutor. E no Google Tradutor você pode colocar o link. Você pode colocar o link da página. E se você clicar no link, ele vai traduzir. Vou só escolher aqui a minha língua, o português. E aí, se eu clicar aqui no link, ele vai traduzir para mim a página inteira. Eu consigo navegando na página enquanto ele vai traduzindo. E aí ele já, tipo, deixa certinho, é só eu ir ler. Lógico que o Google Tradutor traduz aquele jeitinho lá que a gente conhece, aquele jeitinho meio mundrungo. Mas dá pra gente ler, dá pra entender o que está acontecendo e dá pra ir seguindo alguns passos do tutorial. É bom vocês entrarem no site do FontForge para poder pegar esse tutorial e ir naquele menu que eu falei, porque tem dois tutoriais do FontForge. Tem um que é uma versão bem antiga do FontForge e tem outro que é essa versão mais moderna. Então, se atenta para ver se você está vendo realmente o tutorial dessa versão mais moderninha aqui. Algumas coisas da versão antiga dá para usar nessa versão moderna e tem coisas que eles modificaram, certo? Então, beleza.
No Illustrator aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se está tudo conectado certinho, se não tem nada faltando, se não tem nenhuma coisa uma em cima da outra. Ver se a sua fonte realmente ela está assim, como se fosse um objeto só, certo? Para você fazer isso, você pode ir na opção de Pathfinder, você pode vir em Window, Pathfinder. Essa primeira opção aqui, ela conecta todos os seus objetos em um só. Então, no meu caso, que é uma fonte bem simples de se fazer, esse A, por exemplo, eu só fiz um retângulo aqui, nessa parte de baixo, e formou o meu A. E aí eu peguei esse círculo, e peguei esse retângulo, e conectei dessa forma, para virar um objeto só. Ou, depois que você já tiver terminado e tiver tudo certinho, você pode selecionar o teu objeto, vir em Object e Expand. E ele vai deixar o teu objeto certinho, tanto conectado, como essas linhas aqui, elas deixam de ser linhas de borda e elas se tornam um objeto, certo? Essa foi a primeira etapa que você tem que fazer na tua fonte. Segunda coisa é que o FontForge ele tem um tamanho que ele trabalha que já é um tamanho predeterminado por ele. Então você precisa criar um novo arquivo para a tua fonte. Deixa esse arquivo em pixels, modifica aqui em unidades, coloca pixels, coloca 1024 por 1024, vai ficar um quadrado, certo? É a única coisa que você precisa fazer na tua fonte. Ele vai ficar assim. Você pega a tua fonte, você copia e cola aqui no arquivo que você abriu, certo? Agora vem como você vai exportar ele. Você tem que vir em File, Save As, e ele vai abrir uma caixa de opções para você aqui com o formato que você quer. Ele tem Illustrator, EPS, AIT, PDF, SVG e SVGZ e SVG. O FontForge ele abre tanto EPS como SVG. Eu tentei exportar alguns EPS, eu tive alguns problemas com EPS, então eu prefiro usar o SVG, certo? Eu vou jogar numa pasta de fontes que eu criei para isso aqui, e eu vou dar o nome da minha fonte de A, que é a letra que eu estou fazendo. Você tem que separar você tem que exportar todas as letras separadas, tá? E nesse padrão de 1024 por 1024, certo? Quando eu clicar em salvar, ele vai abrir para mim uma caixa de opções para como eu vou salvar isso. Geralmente para vocês talvez ele esteja assim, ó, com todas essas opções aqui aparecendo. Eu não quero essas opções, eu não preciso dessas opções, então o que eu fiz? A primeira coisa é que ele vem, a forma que ele vai vir para você provavelmente vai ser assim. A forma que ele vai vir para você provavelmente vai ser assim. Ele vai estar aberto inteiro, vai estar SVG 1.1 se não me engano, aí vai estar Convert to Outline nessa opção, e aqui vai estar Style Elements, ou vai estar Presentation, essa primeira opção aqui, não sei pronunciar isso aqui. Provavelmente ele vai estar assim. O que você tem que fazer? As modificações que você precisa fazer aqui para você poder exportar legal e não dar problema. Porque se você exportar assim, talvez, do jeito que está, talvez o FontForge ele não consiga reconhecer, porque vai algumas codificações de metadado dentro da tua fonte que o FontForge não consegue reconhecer esses metadados, certo? Então a primeira coisa é que ao invés de Convert to Outline, você tem que colocar em SVG. Outra coisa é que nesse Style Elements, você tem que deixar ele, nesse Style Elements você vai deixar ele do jeito que está, certo? Porque você não vai utilizar ele. E nessa segunda opção aqui embaixo do Type, você vai mudar para All Glyphs, certo? Provavelmente ela vai estar nesse Known Use System Fonts, você coloca All Glyphs, certo? E esse Style Elements eu falei para você deixar do jeito que ele está, porque eu particularmente deixo as opções assim e ele some. Eu coloco só as opções básicas que eu preciso, que são essas duas, o SVG e esse All Glyphs aqui, e o SVG deixa em 1.1, certo? Então, All Glyphs, SVG, SVG 1.1, SVG Profile 1.1, o Type SVG, e esse Subsetting All Glyphs. Esse Image Location eu deixei em Embed mesmo, e essa parte aqui, ó, talvez esteja habilitada, Preserve Illustrator Editing, não sei o que lá.
Ele está falando para você o quê? Para você preservar a capacidade do Illustrator editar isso aqui. Você pode desmarcar, porque isso aqui às vezes salva metadados do Illustrator aqui dentro, certo? A cor que você deixar aqui não vai fazer diferença. O meu tá cinza, vai ficar cinza mesmo, porque quando eu colocar lá no software, no FontForge, não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Então eu vou clicar em OK e ele vai exportar para mim para a pasta que eu tinha escolhido lá. Ele exportou para mim aqui, ele está em SVG, tá vendo? A letra A, SVG. Agora, certo? Agora, você precisa abrir o teu FontForge. Deixa eu ver. Provavelmente o meu já estava aberto. Aqui. No meu FontForge, certo? Você abre seu FontForge. Quando você abrir ele a primeira vez, ele vai aparecer isso aqui. Que são todas as letras, os caracteres que você vai utilizar, as letras com acento, enfim. São todas essas aqui que ele vai abrir. Então a primeira coisa que você precisa fazer é você escolher que letra você quer trabalhar. O que você quer trabalhar, que caractere que você quer trabalhar, o que você quer fazer, certo? Então ele vai abrir essa bagaça inteira para você aqui. A primeira coisa que eu vou trabalhar, a primeira letra que eu vou trabalhar é essa letra A minúscula. Então eu vou dar 2 cliques nela. Quando eu dou 2 cliques, ele aparece essa opção aqui, que é onde a gente edita as nossas fontes, tá? FontForge, ele aparece só a versão outline, ele não aparece a versão final da coisa. Tipo, ele não aparece assim que nem o Illustrator, que ele pega a tua fonte e ele mostra a tua fonte assim. Ele só mostra a tua fonte assim, enquanto você está editando. Se você quiser ver uma prévia de como tua fonte vai ficar, você vai clicar em uma opção, que no meu caso aqui é o espaço, mas parece que para Windows é Ctrl e aspas. Se você clicar em Ctrl aspas, ele vai deixar o teu objeto assim. E aí você vai conseguir ver tipo uma prévia que ele te dá, certo? Então eu vou pegar e vou importar o meu objeto para cá. Para importar eu vou em File, Import. Aí ele vai abrir essa caixinha aqui pequenininha. Nessa caixinha aqui eu tenho que escolher onde que o meu objeto está. Então eu vou lá na pasta onde eu salvei o meu objeto, minha fonte. E aqui onde está em Format, eu tenho que falar para ele qual que é o formato que eu estou abrindo. Eu escolhi o SVG, então ele vai falar para mim que eu tenho uma letra lá, que é a A, um arquivozinho, que é o A.svg, que é o que eu tinha criado. Eu vou clicar nele e clicar em Import. Quando eu clico em Import, ele importa para mim, certo? Então essa aqui é a minha letra. Lembra que eu falei que você precisa apertar um botãozinho para você ver como sua letra vai ficar? No meu caso é o espaço. Se eu apertar o espaço, ele me dá uma prévia de como minha fonte vai ficar. É assim que minha fonte vai ficar. Então, ele me mostra a outline para eu poder editar e uma prévia de como a fonte vai ficar, certo? Para você aumentar o tamanho, redimensionar o tamanho e colocar nessas linhas certas aqui, essas linhas vocês podem aprender como trabalhar com elas lá nos tutoriais que eu mostrei para vocês no site do FontForge. Ele vai explicar certinho como fazer o kerning, como posicionar certinho. Mas eu quero colocar minha fonte aqui certinha, quero posicionar ela certinha. Como que eu posso fazer? Se eu pegar e selecionar com essa seta aqui, é diferente do Illustrator. Aqui só existe uma seta, que ela é branca, mas quando você vai ver ela fica preta. Só existe essa seta e essa seta ela serve só para fazer isso aqui. Se você tentar selecionar o teu objeto inteiro e tentar pegar o teu objeto e ficar clicando em partes dele, ele vai acabar selecionando só aquela parte que você clicou. Então, por exemplo, se eu selecionar ele inteiro e clicar com as setinhas para andar para frente ou para trás, ele vai. Mas se eu selecionar ele inteiro e clicar nessa bolinha aqui e tentar... ele arrasta. Se você clicar aqui na bolinha, bem no centrinho da bolinha, ele arrasta para você. E aí você pode colocar ele bem no cantinho, certo? Mas tem que clicar bem no centro da bolinha. Se você clicar em outra parte, ele vai aumentar, ele vai mexer para você, certo? Então seleciona tudo e clica no centro da bolinha. De qualquer bolinha, de qualquer uma dessas bolinhas. Mas tem que ser no centro da bolinha. Se você tentar pegar na linha, não funciona, certo? Então beleza, eu vou colocar minha fonte aqui. E agora eu quero aumentar o tamanho. Para mim aumentar o tamanho, eu não posso pegar aqui e chegar e querer
esticar aqui segurando o Shift. Não é assim que funciona aqui. Então eu consigo arrastar ela para cá, assim, dessa forma. Só que eu não consigo aumentar ela dessa forma. Para aumentar eu tenho que vir nesse quadradinho aqui, que é um quadradinho de escala. Então eu pego, seleciono a minha fonte aqui e vou indo. Lembrando que para a escala ficar certa eu tenho que apertar o Shift. E ele tem um padrão determinado para como você vai trabalhar com a escala. Então se eu pegar a minha escala e eu vim para o lado, aumentar ela para o lado, ele vai aumentar só ela do lado, mesmo que eu esteja apertando Shift. Se eu for para cima, ele vai aumentar só para cima, mesmo que eu esteja apertando Shift. O certo é eu pegar, apertar Shift e ir para os cantos, para as laterais, como eu estou fazendo aqui. Aí ele aumenta certinho nas laterais. Certo? Então, beleza. Talvez não de vocês não apareça essa opção aqui, de estar aparecendo esses números. É porque eu acabei habilitando nessa parte de visualização aqui. Você pode ir em View, Show. Ele vai aparecer várias opções. Então, algumas opções que vocês não têm, eles aparecem. Eu habilitei essa side aqui, que é esses numerozinhos, que ele me dá a distância que vai ter basicamente entre o que seria o kernel, uma letra e outra, certo? Então eu venho aqui no View de novo e vou habilitar ela, indo em Show e nesse side aqui, em cima do Reference Name, certo? Uma outra coisa é que você consegue, se você não estiver conseguindo fazer o Preview, que é isso aqui, que eu falei que no meu caso é a tecla espaço, você pode vir em View, Show, e aqui vai ter a opção de Preview. Aqui tá Ctrl e tá uma aspazinha, tá vendo? Aquela aspazinha que é só uma, eu não lembro o nome disso, acho que é apócrifo. Não lembro o nome disso. Mas aqui tá Ctrl e isso aqui. Se você não conseguir ver ou se você não conseguir mexer, você pode vir aqui e clicar em Preview, que ele fica um preview pra você meio que o tempo inteiro aqui. Você consegue tipo ir editando já com o preview. Certo? Só tem que tomar cuidado quando você está utilizando o preview, ele não mostra para você as bolinhas, então fica um pouco difícil de você mexer. Se você selecionar e mexer, por exemplo, numa linha, ele continua naquela função lá da linha que eu falei, né? Você precisa pegar e selecionar o centro de uma bolinha. O problema é que para você achar o centro da bolinha sem você ver a bolinha é um pouco difícil. Então você pode também desativar o preview indo no show e no preview, certo? Beleza, você pode clicar em save. Ele vai perguntar se você quer salvar essa fonte, você pode salvar. Ele vai salvar em SFD. E se eu fechar aqui, a minha letra A ela já está aqui. Certo? Ela já está aqui, tá vendo que a minha letra ela está aparecendo aqui certinho? Que a minha letra A ela já está aqui. Se eu clicar duas vezes, eu tenho essa opção de editar a minha letra A. Se eu quiser exportar isso aqui, que é o que a galera quer saber como fazer, exportar isso aqui para TTF, eu posso vir em File, Generate Fonts, e ele vai perguntar para mim aí como que eu quero salvar essa fonte. Aqui já tem a opção TTF, que é a primeira. Eu dou o nome para minha fonte. Eu dou o nome para minha fonte, escolho onde é que eu vou salvar ela, eu vou salvar aqui na pasta de fontes mesmo. Gerar. E aí ele dá umas informações aqui, pergunta algumas coisas, papapá, eu coloco yes. Gerar. E ele gera a fonte para mim. Aqui já está minha opção, fontes testes. Aqui já está minha fonte, ó. O Azinho que eu fiz, que é a única letra que tem é o A, certo? Então se eu clicar em instalar fonte, ele instala certinho. Se aparecer isso aqui, ele funciona certinho. Lembrando que eu estou usando o Mac, então já dá pra ver que se eu exportar por aqui, ele vai funcionar em Mac tranquilo. É assim que eu estou gerando as minhas fontes. Na verdade, eu comecei a gerar elas há uns 2 dias atrás. Não terminei todas,
porque eu tô resolvendo os espaçamentos dela. Então eu não terminei, mas é assim que eu tô gerando as minhas fontes, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, vocês podem me chamar por e-mail, ou pode deixar no grupo da sala. Se vocês quiserem testar as fontes de vocês para quem está gerando em outros softwares ou quem já começou a gerar as fontes, vocês querem saber se elas estão rodando no Mac, me mandam as fontes de vocês e aí eu testo aqui e falo para vocês se está funcionando ou não está funcionando. Ok? É isso aí.